E aí, boa noite então, pessoal, para quem está chegando agora, quem já estava aí, a gente já estava conversando um pouquinho. Hoje a gente está na quarta-feira e a gente está dando continuidade à nossa aula de planejamento e controle da produção. Eu não sei o que aconteceu comigo aqui no meu ouvido, que parece que parece que tem água dentro, ar, sei lá. É esquisito o negócio. Parece que eu mergulhei hoje. Seguinte, deixa eu começar a apresentar aqui as nossas transparências. Alguém pode responder se está olhando e está vendo aí? Sim, professor. Apareceu aí. Beleza, então hoje a gente vai na aula de planejamento, controle e produção, né? Sistema Fabris. Por que eu coloquei quarta aqui, né? Porque é o seguinte, cara, eu não sei o que está acontecendo com a minha mente. Ontem, por exemplo, eu preparei inteirinho uma aula e daí quando eu entrei para dar aula que eu vi que era outra, quer dizer, outra matéria. Ou seja, na minha cabeça o cérebro está confundindo tudo. Então, às vezes eu preparo a aula e eu não sei se a aula é para hoje, para amanhã, aí dá problemas. Mas hoje é hoje mesmo, portanto a aula é de hoje mesmo, então essa deu certo. Mas eu preparei ela em outro dia, né? Tá, beleza. Hoje a gente vai ter um momento lacração na aula. Vamos lá. Bom, planejamento. A gente tem sempre falado, né, de planejamento e controle, administração, tá? E é assim, como a matéria é essa, né, obviamente a gente vai ficar o semestre inteiro falando de planejamento e controle. A gente já aprendeu um monte de coisas que diz respeito à organização de nossas empresas, né? E mais ainda, o que é mais importante é que todas as dicas que a gente está vendo, a gente consegue ou conseguiria utilizar isso até para a nossa própria empresa. E como eu tenho sempre falado para vocês, hoje em dia o mercado de trabalho está mudando, né? E a gente, de uma certa maneira, está sendo incentivado até a própria empresa, né? Aquele sonho de consumo que, tipo, que minha mãe tinha antigamente, tipo assim, você vai entrar numa empresa, vai fazer carreira e vai ganhar muito dinheiro, e daí você vai ficar rico, milionário, né? E vai trabalhar na empresa por, sei lá, 35 anos, vai se aposentar. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim que acontece. Eu até que consegui trabalhar um bom tempo numa grande empresa, trabalhei por 30 anos, que já é, poxa, um bom tempo, mas a empresa que eu trabalhava, ela dava oportunidades para você mudar de setores, mudar de área, né? Então, na realidade, como a empresa é muito grande, era de âmbito nacional, então eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas e cada área dentro daquela empresa era como se fosse uma microempresa, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na área internacional. A área internacional era uma outra empresa, para vocês terem ideia. E ela era um espelho da empresa nacional, vamos dizer assim, tá? Os procedimentos eram muito próximos, mas a área internacional tinha uma estrutura totalmente separada da área nacional, tá? Então era como se fossem duas empresas dentro de uma. Tinha o mesmo nome, o mesmo presidente, mas a diretoria internacional tinha toda a estrutura de empresa embaixo dela. Contratos, vendas, prospecção, ativação, operação, compras, RH, todas as áreas que se possa imaginar, tinha na área internacional. Tá? E pior, né? Elas não se falavam, né? Os caras da internacional eram um entojo, né? Eu era um entojo, para vocês terem ideia. Porque a gente se achava mais, né? Porque a gente conversava em Boa inglês. noite, professor. Boa noite.
a gente conversava em inglês, conversava em japonês, né? E daí a gente se achava. Bom, daí veio um determinado momento, né, que eles resolveram juntar algumas áreas, tá? Então, a parte de compras, por exemplo, algum esperto, né, algum cara, alguma mentalidade assim esperta na empresa falou assim: poxa, para que eu vou ter uma área que cuida de compras internacional e uma área que cuida de compras nacional? Se as duas cuidam de compras, fazem a mesma coisa, vamos reestruturar isso daí. E foi isso que aconteceu. Daí juntaram, alguns departamentos mudaram e tal. Daí eu passei na parte de operações, né? Trabalhei na parte de manutenção, trabalhei na parte de qualidade, que era uma outra área muito legal, muito próxima do PCP que a gente tem visto aqui. Fazia planejamento, né, mas estratégico para a administração. Tá? E assim foi. Hoje em dia, a gente está mais propenso a ter o nosso próprio negócio. Tá? Mas também, para quem tem o próprio negócio, a gente sabe que tem alguns colegas nossos que têm, sabem da dificuldade que é para manter esse negócio. Né? Então, a gente precisa de ferramentas, de técnicas e de conhecimento. Porque quanto mais ferramentas, mais técnicas e mais conhecimento a gente adquirir, com certeza a gente vai fazer o nosso negócio melhorar. Tá? E o PCP, né, o Planejamento e Controle da Produção, ele é uma ferramenta que nos permite aprender melhor as coisas sobre as empresas e mais, que a gente consiga utilizar esse conhecimento na nossa própria empresa para que a gente tenha sucesso. Tá? Então, tudo que a gente está vendo até agora, e tudo que a gente viu, e mais o que a gente vai ver durante esse semestre, é exatamente isso. São ferramentas, vamos discutir ferramentas para que a gente possa utilizá-las dentro da nossa empresa. Então, assim, partindo dessa ideia, né, o planejamento, ele sempre está voltado para a continuidade da empresa. Né? Por que você planeja as coisas? Para que a empresa continue sendo a empresa que é, tá? E possivelmente melhore, tá? Porque a gente precisa que ela sobreviva no mercado. E geralmente o planejamento ele focaliza o futuro, tá? Então é o seguinte, e aí por que planejamento? Porque a gente já viu já nas aulas passadas que sem planejamento a empresa fica perdida, a empresa vira um caos, né? E tem algumas empresas que são o caos generalizado e às vezes elas até têm um sucesso relativo. E o que eu costumo dizer com relação a empresas dessa é o que eu falava sobre a minha empresa quando eu trabalhava lá e nessas diferentes áreas que faziam as mesmas coisas, né? A gente falava assim, era uma estatal, né? E a gente falava, poxa, imagina essa empresa se ela fosse bem administrada e bem planejada. Não tinha para ninguém. Ou seja, as próprias pessoas que trabalhavam dentro da organização sabiam que a gente podia melhorar. Tá? E, obviamente, em alguns departamentos, essa melhora acontecia. A gente fazia comparativos entre departamentos, né? E então a gente sabia quais eram os departamentos que cumpriam melhor as metas, né? Quais os departamentos que às vezes não conseguiam cumprir. A gente ajudava, participava de círculos de melhoria, né? Para tentar ajudar os outros departamentos da empresa e aprender com eles também as melhores práticas que eles faziam para que a gente pudesse implementar no nosso. E com isso obter mais sucesso. E claro, a gente tinha sistemas de bonificação, né? Que nem para quem trabalhava com vendas, dependendo se o cara passava muito da meta, X% da meta dele, e ele conseguia um aumento, um prêmio, um incentivo qualquer salarial. Mas a gente já viu também que nem sempre na administração, né,
um incentivo que a gente imagina que vai ser bom para um funcionário, tem o mesmo resultado com o outro. E a gente já analisou isso daí, né? Que às vezes o funcionário ele não quer só o aumento, né? Ele quer um reconhecimento, por exemplo. Tem gente que se sente mais produtivo, mais feliz, mais completo, se alguém reconhece o trabalho que ele realiza. E reconhecimento não é só dinheiro, né? Uma vez, numa aula, eu até comentei, lá nos Estados Unidos é muito comum, tá? O cara, quando ele se dá bem lá numa determinada empresa, ele cumpre uma meta, ele ganha um jantar com o presidente da empresa, né? Para eles, para a cultura americana, para o jeito que eles trabalham, né? Poxa, isso é super importante. Imagina, jantar na casa do presidente da empresa. Para a gente, né, conforme o brasileiro tem a cultura, talvez o cara vá falar: ah, que isso, vou lá jantar na casa do rico lá, depois pô, ver a mulher dele, eu não sei nem me comportar na mesa, como que eu vou jantar na casa de um rico? E vocês entenderam, né? Então, essas coisas são culturais e tem a ver com as pessoas, né? Como as pessoas encaram as coisas. Bom, partindo dessa determinação, né? Partindo da ideia de que planejamento, né, é importante e ele visa o futuro, tá? Quando a gente parte da determinação e da fixação dos objetivos a serem alcançados, tá? Empresas, metas, os objetivos empresariais mesmo, tá? O planejamento que determina a priori o que se deve fazer, tá? Quando fazer, tá? Quem vai fazer o que tem que ser feito, tá? E de que maneira vai ser feito. Nossa, pô, parece aquelas coisas de escola mesmo, né? Receitinha pronta, né? Usando os 5W e um H, né? What, how, who, né? How, tá? Mas na realidade, isso daqui é uma ferramenta que a gente descobriu, né? Que alguém determinou, formalizou, né? E colocou do jeito escrito, tá? Para justificar algumas coisas. E se a gente usar essa ferramenta, né, do 5W, 1H aqui, o 2H, tá? A gente vai entender melhor como que é um planejamento. Tá? Existem planejamentos de vários níveis, vamos dizer assim. A gente tem os planejamentos que são estratégicos, tá? A gente tem os planejamentos táticos, a gente tem os planejamentos operacionais, tá? Ou seja, todo mundo entende que tem que ter planejamento, tá? E a gente está estudando uma matéria que é puro planejamento, entender como, né, que as empresas assim que não tem nenhuma fórmula milagrosa trabalham usando essas ferramentas que a gente está vendo aqui, tá? Bom, se o planejamento a gente entendeu mais ou menos o que é, tá? O controle, tá? Diz o nosso querido autor, né, do livro, tá? Que o controle ele considera como sendo a função administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho. Bom, a gente já viu isso daí, lembra? Pô, a gente já viu isso em 3 aulas já, tá? Para assegurar que os planos sejam executados da melhor maneira possível. Ou seja, independentemente da gente ter, né, os processos padronizados que a gente viu na aula passada, né, planejamento de processos e projetos e tal, tá? A gente viu lá os itens de controle, itens de verificação, né, os KPIs, tá? Mas o fato é que o controle ele consiste em medir e corrigir o desempenho, tá? Por isso que ele é medido no final. Você só sabe se uma coisa está pronta, se atendeu ou não o objetivo dela ser feito, no final, né? Depois que você faz.
Tá? Então, por isso que os itens de controle são colhidos no final do processo. Tá? Mas para que serve, então? Para assegurar, tá? Principalmente no PCP, que os planos foram executados da melhor maneira possível. Por quê? Porque você tem certeza de que se os planos forem executados da melhor maneira possível, tá? Você vai melhorar o seu desempenho, né? E vai controlar. Tá? Então, a tarefa do controle é verificar se tudo está feito de acordo com o qual foi planejado e organizado. Tá? É a mesma coisa que a gente estava falando? Sim, com outras palavras, é a mesma coisa. Poxa, e daí você pode pensar, nossa, César, então é complicado, né? Porque a gente tem várias teorias administrativas, a gente tem várias maneiras de se fazer as coisas, a gente tem várias maneiras de padronizar processos, a gente tem várias maneiras de se implantar um sistema de qualidade, a gente tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar na empresa para fazer a empresa atingir os objetivos. Sim, a gente tem. E mais, se a gente juntar tudo isso no liquidificador, tá? A gente vai ver que o resultado não muda muito. Essas várias maneiras de se fazer são derivadas, vamos dizer assim, da mesma coisa, só que com nomes diferentes, métodos talvez diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é fazer a empresa dar lucro, é fazer a empresa atingir os objetivos, é fazer a empresa se organizar, é fazer a empresa ser mais eficiente, eficaz, tá? Mas a gente vai ver, tá? Então, como a gente está fazendo o sistema Fabris, né, os sistemas Fabris, então a gente em princípio, deveria dar uma atenção maior no sistema de produção, né? Então, a gente já viu lá os 3 métodos lá de tipos de produção que a gente faz. E a gente vai ver que para cada tipo de produção que a empresa tem, daqueles principais, os 3 principais lá, não sei se vocês lembram, né? Produção sob encomenda, né? Produção em lote ou produção contínua, tá? E os seus derivados com outros nomes lá, mistureba, né? Cada um faz um nome diferente para ganhar dinheiro em cima do nome. Tá? O fato é que essas 3 principais sistemas de produção, tá? A gente tem o planejamento e controle da produção um pouquinho diferenciado para se adequar a cada uma delas. Tá? Então, a gente vai ver ao longo do curso, e espero que até o final, a gente tenha plena consciência de que para cada tipo de sistema produtivo, tá? O planejamento e controle da produção, que tem as diretrizes próprias, tudo isso que a gente está aprendendo, ele vai dar uma adequada ao sistema produtivo. Então, seria quase que a mesma coisa dizer que para cada sistema produtivo tem um sistema de controle de produção, né, um planejamento e controle da produção diferente. Tá? Mas essa diferença, na realidade, não é uma diferença, é simplesmente uma adequação da ferramenta. E a gente vai tentar entender isso daí. Bom, mas agora a gente estava falando do planejamento, a gente falou agora do controle, né? Tá? Então, a tarefa do controle é verificar se tudo está feito conforme as ordens dadas. Tá? Ordens dadas. Sou um pouco, né? Nossa, César, você está sendo empregadofóbico, é isso? Né? Politicamente não correto, porque você é muito. Estou falando em ordens, ordem é uma coisa muito imperativa. Né? Você. Ordem, né? Mas é assim que o pessoal chama, né? As ordens de serviço, né? Tá? Então, e para que a gente vai ver, né, se tudo está feito de acordo com as ordens? Tá? Para identificar erros ou desvios, a fim de corrigi-los. Beleza, então
quase que choveu no molhado, né? Então a gente tem um controle, né? A gente mede o desempenho, tá? Ou seja, como que a gente faz para medir, né? Bom, nessa altura do campeonato, medir é aquela mesma coisa lá de medidas elétricas, né? Medir é comparar com algo que você conhece, tá? E o que que você conhece de uma empresa? Por exemplo, eu conheço as metas, os objetivos e o planejado. Legal, então medir desempenho da empresa é comparar o que você está vendo no final lá da produção com o que foi planejado. Então é muito simples, né? Se você planejou fazer 20 e está fazendo 17, está fazendo 15, tem algo errado, certo? Beleza. Então, você mede para ver que tem algo errado. Poxa, era para fazer 20, a gente planejou fazer 20, está fazendo 15. Legal. Então, mas uma vez que você comparou, né, você pode também corrigir o desempenho, tá? Aí como que você corrige? Bom, antes de corrigir, você tem que identificar os erros para entender por que que você está fazendo 15, 16, em vez de fazer os 20 que você planejou para fazer. Daí você vai usar os métodos e as ferramentas que alguns a gente já viu, né? Sei lá, Chicago, põe todo mundo num quarto fechado, dá um chicote na mão de cada um e resolva, tá? Claro que para cada coisa que acontece na empresa, para cada tipo de erro, você pode ter uma metodologia diferente para resolver. Tá? Tá. Tudo isso que a gente está falando tem a ver com aquelas 4 etapas básicas do processo administrativo que a gente discutiu, acho que na primeira e segunda aula. Tá? Tá? Quais são essas 4 etapas básicas do processo administrativo? Bom, entendendo o que é administração, entendendo que a administração é uma ciência humana, não é uma ciência exata, né? Então, quais são as 4 etapas? Planejamento, organização, direção e controle. Essas são as 4 etapas básicas do processo administrativo. Pô, então é uma boa pergunta para a prova isso, hein? Nossa, quais são as 4 etapas básicas do processo administrativo? Vou colocar um coraçãozinho aqui, né? Para a gente lembrar de perguntar isso daí numa prova para vocês. Né? Pô, César, você é um tremendo no FDP, né? Sou mesmo. Por que perguntaria um negócio desse na prova, que está lá no slide 9 da aula 9? Para você ler todas as aulas e decorar tudo que a gente viu. Não, não é isso, gente. É porque é uma pergunta básica de planejamento e controle da produção. Tá? Bom, agora, ambas as definições lá de planejamento e controle que a gente fez, tá? Elas são bem genéricas, tá? Então, aquele negócio, né? Você generaliza para ensinar, né? Mas na hora que você vai realmente colocar o negócio na prática, significado. Estava errado. Tá? Então, assim, do genérico, depois a gente consegue focar, né? E entrar no seu problema particular, né? Então é que nem uma equação de segunda ordem, né? Você acha uma solução genérica, né? Homogênea, e depois você vai para o particular. Tá? Aqui é a mesma coisa, todos os conceitos que a gente está vendo aqui, apesar de serem genéricos, né, não serem muito específicos, você pode dizer assim, na minha empresa não é assim exatamente do jeito que você está falando. Claro que não. A sua empresa tem as especificidades da sua empresa. Por isso que é interessante a gente aprender tudo e entender que não basta você sair daqui
tirar 10 na matéria e depois sair por aí que nem aqueles loucos lá querendo implantar tudo que você viu na matéria, ipsis literis, tá? Do jeito que você viu, né? Porque não vai funcionar. A gente já viu que não funciona. Tá? Já tivemos aí N exemplos de que o negócio não funciona. Bom, vamos focar então nas empresas que produzem bens. Tá? Vamos pensar aqui numa empresa que faz alguma coisa, né? Ah, mas prestar serviço também é alguma coisa. Tá bom, tá bom. Vamos por partes, tá? Vamos pensar numa empresa que produz bens. Tá? No caso específico da produção, que é uma empresa que produz, né, bens, o planejamento e controle da produção planeja e controla as atividades produtivas da empresa. Ah! Pô, isso daqui não é novidade nenhuma, né? A gente vem falando isso daí desde o começo do curso. Tá? Então, por que você está falando de novo? Tá? É embromation, né? Embromation. Por quê? Porque se a gente fala poucas vezes, a gente não lembra. Se a gente fala um monte de vezes, daí pode ser que alguma coisa a gente lembre. Tá? Então, essa é uma das técnicas, né? No livro mesmo, que a gente está usando, aquele livrinho lá do Chiavenato, poxa, se você lê o capítulo 1, 2 e 3, você já entendeu o curso inteiro. Mas daí ele vai até o capítulo 15, né? Por quê? Porque daí ele vai separando as coisas, que é o que a gente está tentando fazer aqui na nossa matéria. Dar uma separada, uma mastigada melhor em cada uma das coisas independentemente, para que a gente consiga colocar na cabeça da gente o que é útil e jogar fora o que é inútil. Agora, se você acha que tudo que está sendo visto aqui é inútil, daí você não tem jeito não, filho. Daí você... Não adianta você pegar o exemplo aí de alguém aí que tem empresa, o cara pode até nem aplicar, mas ele vai falar assim, ó, eu estou ralando, se eu aplicasse esses conceitos aí na minha empresa, talvez eu me organizasse melhor, a empresa seria melhor. Tem alguém aí que pode dar o testemunho de quem que tinha empresa aí? Deixa eu ver, Guilherme. É que eu não estou vendo todo mundo, tem 20 já, deixa eu ver quem está aqui. É o Du, eu e o Du, professor. Então, e aí, Ademir, vai, você que é o cara empresário, o empresário da turma aí. Você acha que tudo isso que a gente está falando aqui é chovendo molhado? Ou ajuda um pouquinho, mas um pouquinho pelo menos? É útil ou não para a vida das pessoas? Professor, que todo planejamento que faz, independente de quando eu vou fazer um orçamento com o cliente, eu dou meu preço, se o cliente coloca um preço dele, eu tenho que ver se, com o material e com a minha mão de obra, se eu consigo ter essa estrutura para conseguir deixar o trabalho completo para ele. Isso. Mas daí eu posso já te adiantar uma coisa, né? Cliente nunca dá preço, né? O cliente, ele é muito safado, né? A gente aprendeu aí num curso de qualidade total, em algum momento da nossa vida, tipo assim, o cliente é o rei, né? Mais ou menos isso que eles falaram para mim, né? O cliente é o rei. O que o cliente quer, você faz tudo para atender o cliente. Veja bem, tudo para atender o cliente só no mundo de Nárnia, né? Porque aqui em Limeira, em Americana, não. Aqui é assim, eu tenho minha empresa, a minha empresa tem uma capacidade produtiva, eu tenho meu nome a zelar, minha qualidade a zelar e tenho meu preço, tá? O que pode acontecer é eu tentar, de uma certa maneira, adequar, tá? A minha a minha mão de obra, o meu trabalho, o meu tempo, o meu conhecimento para a sua necessidade. Mas vai chegar um determinado momento que você vai falar para o cara: não, desculpa, nesse valor, tá? Eu sugiro você procurar o cara que fez esse orçamento para você. E eu vou dizer por quê, viu, Ademir? Porque se você ficar. Tem menina na sala? Deixa eu ver. Não, eu acho que não, professor. Não, né? Mas tá gravando, né? Então eu não posso falar assim, né? Abrindo. Não, eu posso. Só se você ficar fazendo que nem aquele deputado lá com o dinheiro lá pro teu cliente, tá?
o teu cliente vai colocando dinheiro em você, entendeu? E como você não está olhando, ele está colocando dinheiro e de vez em quando passa umas folhas de papel sulfite, folha de jornal. Não sei se você está entendendo, tá? O preço, o preço do teu produto, do teu serviço é função do que você sabe, do que você faz, da sua capacidade. Professor. Não, é complicado. É que nem uma vez fui do orçamento, daí o cara falou assim: não, mas é que eu tenho um primo, um amigo que faz o mesmo que você, só que ele faz mais barato. Isso, pede para o primo fazer e você fala assim, então, o seu primo vai fazer melhor, porque talvez ele não tenha uma empresa como eu, ele não emita nota fiscal, ele não tenha responsabilidade social, né? Ele não tenha sócio para pagar, ele não tem um monte de coisa, então ele vai fazer para você, tá? O que não pode é o cara usar isso daí para justificar, né? A ideia dele, de ele fazer o preço que você tem que trabalhar para ele. Não entra nessa, não, hein? Tá? Por quê? Porque senão, meu, às vezes você quer atender todo mundo e não pode, tá? Porque você trabalha no prejuízo. Aliás, Não, nem compensa, porque a gente, a partir do momento que a gente sai da casa, tem que começar contando o pneu do carro rodando e combustível já. então, mas isso você só faz se você tiver planejamento, tá? Porque tem gente que tem empresa e nem sabe que gasta pneu. Nem sabe que tem que fazer a amortização do carro, nem sabe que tem que fazer contabilidade, nem sabe que tem um monte de coisa por trás do que ele faz, que ele tem que dar conta para o governo, dar conta para a sociedade, dar conta para o sócio, né? Então, e daí, é claro, aqui esse curso, Planejamento e Controle da Produção, a gente está focalizando, ou focando, nesse caso, aqui, numa empresa produtora de bens, tá? Mas serviços entra aqui do mesmo jeito, a gente vai ver, a gente tem uma parte de serviço também, tá? Mas é assim, precisa planejar. Então, e daí o que eu queria chamar a atenção para vocês é assim, se ainda tem gente, tá, que acha que de repente é uma matériazinha que não vai levar a nada, tá, e que não é importante para a vida, infelizmente o cara está perdendo uma grande oportunidade. É isso que eu queria. Porque eu também tenho que dar o meu recado, né? Tem que fazer, né? Porque senão ninguém quer assistir a aula, pô, de planejamento, controle e produção. Se o cara já assiste a aula do pressuposto de que a matéria não vai servir para nada na vida dele, né? Tipo assim, por que eu tô vendo isso daí? Ah, que nem quando você faz, sei lá, ergonomia, daí você fala assim, pô, mas por que eu tô vendo ergonomia? Eu não sei. Então, mas o professor de ergonomia, com certeza ele vai te provar, tá? Que é importante você pelo menos entender um pouco de ergonomia, para no mínimo você não sacanear o teu funcionário quando você for dono da tua empresa. Porque daí se você ferrar com a coluna do cara lá, o cara vai meter um processo trabalhista em você, tá? E você vai perder simplesmente porque você não se atentou para a legislação trabalhista e você não proporcionou para o cara o mínimo de conforto no trabalho. Nossa, tá tudo ligado. Vocês perceberam que tá tudo ligado? Uma coisa tá Com ligada à outra. certeza. Uma coisa tá ligada à outra. Então a gente vai. É chato. Essa matéria é chata. É um pé no saco. Mas se a gente levar de boa, sei lá, a gente pode aprender alguma coisa. Né? Esse é o objetivo, né? Ó, se a empresa é produtora de bens ou mercadorias, o PCP planeja, controla a produção desses bens ou mercadorias, cuidando das matérias-primas necessárias, né? Tipo assim, ó, eu estou produzindo uma coisa, sei lá, eu faço skate. Ah, o que você precisa para fazer skate? Ah, eu preciso da prancha, preciso do truque, preciso das rodinhas, eu preciso dos rolamentos, tem que saber que tipo de rolamento que é para cada tipo de skate, né? Tem parafuso, tem lixa, tem um monte de coisa que eu uso, tem a arte gráfica, porque tem que ser um negócio maneiro, senão o cara não vai comprar meu produto, tá? Sei lá, tem um monte de coisa. A qualidade da madeira, a qualidade
dos parafusos, a qualidade dos rolamentos, tudo isso envolve. Só que para cada um dos produtos que eu produzo, tem um custo. Tá? Mas quem que faz isso daí? O PCP. Ele que vai saber, bom, eu vou ter 2 linhas de produção. Um skate para vender em supermercado, tá? Que é aquele skate que não roda, não rola, não vai, né? Para um público de criança, né? Que o pai vai lá no Carrefour e compra o skate e dá para o filho dele, acha que está dando um puta presente para o filho, daí o filho vai andar na rua, o skate nem anda, né? Beleza, é um tipo de produto. Tem comprador para esse produto? Tem. Se tem comprador para esse produto, eu vou produzir. Beleza. Numa outra linha de produção, eu já vou fazer um skate para um cara que, né, skatista, né? Então, skatista, ele tem que saber se está usando back 3, back 7, back 8, back 25, né? Com roda de poliuretano, poli não sei o que lá, maisena, sei lá. Então, é um outro produto, concorda? Mas quem que planeja isso daí? O PCP, por quê? Na linha de produção, onde o produto é de uma qualidade um pouco inferior, ele vai prever que vai comprar matéria-prima de qualidade um pouco inferior. Você não vai colocar num skate de supermercado um rolamento daquele rolamento que você pensou e ele já está rolando. Né? Por quê? Porque ele é mais caro, né? Se você colocar um skate desse no mercado, não vai. Talvez o mercado nem queira colocar, né? Porque vai ficar muito caro o produto, vai ficar lá, ninguém vai comprar. Né? Bom, beleza. Ó, quantidade de mão de obra. Né? Poxa, você vai fazer um quadro de força, um projeto de, sei lá, de quadro de distribuição de energia, tá? Você tem que saber o tipo de quadro, quanto tempo você vai gastar para fazer. Tem uns que é mais complicado, coloca DR, coloca disjuntor não sei das quantas, vê curva de disjuntor para não sei quanto, coloca comando para ligar motor, coloca. Né? Vocês sabem melhor do que eu que é diferente. Mas quem que vai planejar isso? O PCP. Tá? As máquinas, os equipamentos. Tá? E também o estoque de produtos acabados. Opa, o que é isso? Lembra da diferença do almoxarifado e estoque? A gente lembra, né? Almoxarifado é quando a gente tem as coisas para usar na empresa. E estoque é o que você já tem de produto pronto. Só que é o seguinte, cara, imagina, vamos pensar até nos quadros de luz, né? Imagina que você inventa de fazer um sistema produtivo de quadro de distribuição que não seja por encomenda, seja quadro genérico. Vamos fazer, não sei. Um projeto genérico que cabe em qualquer empresa de categoria tal. Beleza. Daí você vai produzindo isso daí, produção contínua. Você vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo. Pô, você vai produzindo, 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 beleza, você vai estocar isso, né? Em algum lugar, né? De repente você tem 2 salas lá da sua empresa, 2 quartos, abarrotado de quadro e não vende nada. E você está produzindo, está produzindo, está produzindo. Pô, vai ter um momento que você vai ter que alugar o quarto do vizinho para colocar os seus produtos, para estocar os seus produtos acabados. E aí, daí você vai pagar aluguel, tá, do quarto. Daí você tem que ver se compensa, né? Você continuar a produção ou se tem alguma coisa errada. Né? Eu, por exemplo, identifico um erro totalmente lamentável nesse planejamento, né? Porque como que você vai produzir um negócio e não está nem vendendo? Tá? Tipo assim, eu estou produzindo pensando que no futuro eu vou vender. Nossa, um planejamento assim é meio complicado, hein? Eu acho que você vai perder dinheiro. Só acho. Tá? Bom, então, o estoque, no caso, a gente tem que fazer uma regulagem de estoque, né? Porque depende muito da área de vendas, que o PCP também vê. Né? Planejamento e controle da produção, ele tem que saber os dados de quanto está vendendo, do mercado, se ele vai vender só para a região americana,
se ele vai vender para a região de Americana e a região lá de Pinhuí, né? Ou lá de Macapá, no Amazonas, no Amapá. Daí você fala assim, ué, por que isso? Claro, cara, se você vende um produto aqui na região de Americana e começa a vender lá em Macapá, você vai ter que ter toda uma logística de transporte, né? Para efetuar as entregas, né? E aí, como que vai? O produto vai ser o mesmo preço lá em Macapá do que você vende aqui? Você fala, não. Daí o cara entra na internet e fala assim, olha que nego viadinho, ele vende a caneca, em Americana ele vende por 25, aqui no Amapá ele vende por 85. Puta sacanagem, né? Daí o cara não sabe, né? Que só de levar a caneca daqui para Macapá, né? Você tem que pagar imposto de transporte, imposto disso, imposto daquilo. Você tem que colocar transporte, correio, UPS. Vai ficar mais caro. E daí o cara não, ele está na internet e ele não entende isso. Daí ele não consegue conceber que o mesmo monitor de vídeo produzido na Zona Franca de Manaus é vendido no Nordeste por um preço e aqui no Sudeste por outro. Né? Ele acha que tem que ser o mesmo. Bom, e por ele ser tão ignorante e achar que tem que ser o mesmo, sabe o que a empresa faz? Ela majora o preço e vende o mesmo preço em todo lugar. Daí é uma tremenda de uma sacanagem, porque o cara do Nordeste que teria que ter poderia ter um produto mais barato, porque a fábrica está mais barato lá perto, tá? Ele vai pagar o preço injusto, né? Bom, isso tudo a gente tem que ver também, que a gente sabe que no Brasil as coisas, às vezes, a cultura do brasileiro não é de fazer essa análise racional das coisas. O brasileiro é muito na emoção, né? É muito na cloroquina, na vacina, sabe? O cara, né? Por que que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, a Hyundai veio para o Brasil e ela se propôs a fazer um veículo de categoria média, mediana, e vender por um preço justo, tá? Só que o preço justo dela, sei lá, vamos dizer assim, hoje seria 14 mil reais o carro, o HB20, 14 mil reais, tá? Daí, a Ford, a Volkswagen, que tinha o Gol, tinha o K, sei lá que carro que é equivalente, tá? Chegaram para os negros da Hyundai e falaram assim, vocês são loucos. Não, não faz isso não. A Hyundai falou, não, mas é 14, ó, tá aqui meu plano, o PCP disse que esse produto pode chegar lá na boca da distribuidora lá por 14 mil, né? Daí o cara falou, então, mas no Brasil não é assim. No Brasil você tem que colocar o preço lá em cima. Porque o que regula realmente o mercado é o quanto o emocional do brasileiro está disposto a pagar por essa bodega que você está fazendo. Tá? Se você colocar uma portinha a mais, em vez de fazer 3 portas, fazer 4 portas, você vende isso a 30 mil reais. Mas custa 14, o chinês lá, né? É claro que agora eles já estão bem capitalistas, né? Mas ele falou assim: não, mas daí eu quero ganhar no volume, eu quero vender muito, né? Esse é o meu planejamento. Não, daí você vai quebrar a gente. Imagina, se fizer isso, você vai quebrar a gente. Não pode, daí a gente vai entrar em guerra aqui, né? Bom, final das contas, quanto sai HB20? 45. É o preço do Gol, igualzinho. Então, por quê? Porque é o brasileiro é tonto. Né? E o planejamento e controle da produção também tem que levar isso em conta. Levar em conta que o brasileiro é estúpido. Tá? Então, daí, quando ele faz o planejamento, na hora do planejamento, ele fala assim: oh, tenho que levar em consideração a estupidez do brasileiro. Tá? Beleza? Então, tá bom. Desde que você planeja, né? E quando a empresa é produtora de serviços? Bom, se a empresa é produtora de serviços, o PCP planeja, controla a produção dos serviços. Ah, então cobre tudo? Sim, cobre tudo. Então, mas daí você também, né, cuidando da quantidade.
de mão de obra necessária, das máquinas e dos equipamentos necessários, dos demais recursos necessários, para que a oferta dos serviços no tempo e espaço seja correta, a fim de atender a demanda. Veja bem, olá, Edemir, demanda, não imposição, tá? Daí você fala assim, mas se eu não vender para o cara na metade do preço, do jeito que ele está falando, eu não vou vender para ninguém. Bom, então você tem que readequar a tua empresa, porque do jeito que você está trabalhando, a sua empresa não vai conseguir ter lucro, né? Então, esse que é o problema maior que a gente vê. Tá? Ô professor, Oi. hoje, esses dias atrás, eu vi um menino falando, o que que ele pensa? Começou a trabalhar com a gente, começou a pegar serviço por conta. Então ele pensa assim, se ele ganhar R$ 120 por dia, para ele é bom, só que ele não pensa que ele vai ter que pagar o frete do material, que ele vai ter comida, que ele vai ter uma coisa, vai ter ajudante, vai ter outra. Esse é o problema. Ele não fez aula comigo, né? Não fez, ainda bem que não, ainda é azar dele que não fez, porque ainda bem que tô tendo aula. Então é o seguinte, né? Mas não é porque é eu, não é essa a história. É assim, pô, a gente aprende essas coisas na faculdade para a gente não dançar, né? Por quê? Eu tenho um amigo que ele acha que pedir esmola no semáforo dá dinheiro, né? Porque veja bem, no semáforo passa em média 3.000 carros por dia. Vamos imaginar que eu consiga 10 centavos de 10% dos carros que passam. Se passa 10.000, 10% é 1.000. Se eu conseguir 10 centavos de cada um, tá? É 1.000 dividido por 100, né? Porque um centavo é um cento, né? Tá? Nossa, eu faço R$ 180 por dia. Então eu não vou trabalhar, vou ficar pedindo moeda lá no semáforo. É uma puta conta escrota. Concorda? Se você pensar friamente, não está certo o que o cara pensou? Tá. Mas vai lá pedir 10 centavos e vai ver se você ganha 10 centavos de 10% dos 1.000 carros que passam no semáforo. Então, essas ideias que a gente tem, às vezes, só nos causa problema. Por quê? Porque a gente não pensa no todo, a gente não planeja, tá? A gente não sabe. Né? É a mesma coisa que o cara acha que ser padeiro dá dinheiro. Beleza, ele vai e abre a padaria. Tá? Mas como ele abriu a padaria? Nunca fez isso na vida, nunca fez pão. Não sabe gerenciar um comércio, não sabe o que é. Você acha que abrir uma padaria é só comprar os maquinários, contratar gente para fazer pão e colocar lá por um vidro bonitinho, né? E aí? E aí? Restaurante é assim, né? E aí, e daí você contrata? Ah, não, cozinheira põe minha mãe mesmo. Ah, não, compra, eu vou comprar no Ceasa. Pô, mas você tem que acordar 4 horas da manhã para ir no Ceasa. Não, mas acordo, Pô, o negócio é meu. Então. Ou seja, quando você não conhece as coisas, é muito mais difícil de você fazer. E muitas vezes você acha que é fácil, né? Por isso que tem essas discussões, às vezes, do funcionário não entender muito bem o porquê que o patrão que eu digo, é o dono da empresa, faz algumas coisas, tá? Na cabeça do funcionário não entra. Por quê? Porque ele não tem conhecimento do todo, ele não sabe qual é o planejamento do cara, tá? Porque a gente só vê as coisas do nosso ponto de vista. Hoje mesmo eu estava conversando com umas pessoas a respeito disso. Tem um livro aí que eles estão lendo lá, como que chama o livro? Jesus, o maior psicólogo de todos, né? É uma mulherada aí, a mulherada está precisando de autoajuda, então lê um monte de livro assim. Mas tem uma historinha lá que uma me falou do elefante. Ele falou assim, conhece a história dos 3 cegos que vão descrever um elefante, tá? E um cego pega na tromba e descreve o elefante do jeito que ele está tateando ali, entende. O outro tá na perna de trás, lá no rabinho, sei lá, vai descrever elefante daquele jeito. O outro tá pegando na orelha do elefante. Tá? O que acontece é o seguinte: nenhum dos três vai conseguir descrever o elefante.
Por quê? Porque eles só vão descrever o que eles estão tateando e naquele local que eles estão tateando. Tá? Então, muitas vezes o empresário ele toma algumas ações que nós, enquanto empregados, não entendemos. Tá? Por quê? Porque nós não conhecemos o planejamento estratégico da empresa. Tá? A gente não sabe o que está na cabeça do cara que fez o planejamento, do PCP. A gente não sabe. Daí, de repente, o cara fala assim, não, eu vou demitir 40 funcionários, vou parar com aquela linha de produção. Você só está pensando no teu emprego, concorda? Só que o dono da empresa está pensando muito mais além. Tá? Tipo assim, a minha empresa, se eu continuar aquela linha de produção, eu não tenho mais mercado, não existe mais comprador. Tá? Então é um produto que eu vou ter que parar de vender. Por quê? Porque não está dando. Eu estou produzindo e só estou estocando, não estou vendendo. Mas o cara que está na linha de produção, ele só está vendo a tromba do elefante, ele não está vendo o todo. Por isso que é bom a gente entender que existe o todo. E melhor ainda se você conhecer o todo. Porque se você conhecer o todo, cara, você consegue ter melhores. Melhores entendimentos, melhores definições. Tá? Então vamos ver, qual que é os objetivos da empresa? Né? Quais são os objetivos da empresa? Bom, se a gente levar em consideração aquela pataquada toda que a gente já viu, tipo, do que é empresa, né? Que uma empresa só surge se tiver uma necessidade, tá? Uma organização empresarial, tá? Ela pode ser feita de várias maneiras, de vários tamanhos, de vários tipos, mas ela só vai existir se houver uma necessidade da sociedade para que ela exista. Ninguém vai fazer uma empresa para vender, abrir um açougue numa cidade de vegetariano. Ninguém vai fazer isso, tá? Por quê? Porque você não vai mudar a sociedade, você não vai mudar a cidade inteira que só come vegetal, virar carnívoro, cara. Tá? Então você não consegue fazer isso. Ah, tem algumas empresas que fizeram, beleza. São exceções. A Sony é exceção. Eu contei para vocês a história da Sony, né? Da mudança lá do cassete, né? Do VHS e do Betamax. Olha que interessante. Eu vou falar de novo só para vocês terem ideia. Olha que interessante. A Sony ela desenvolveu tanto a fita VHS para vídeo quanto a fita Betamax, tá? Ela que foi a desenvolvedora dos dois padrões, tá? E qual que é o melhor padrão técnico? O melhor padrão técnico era o Betamax. Daí o que ela fez? Uma jogada de mercado, né? O planejamento e controle da produção deles. O que eles fizeram? Bom, vamos deixar as outras empresas utilizarem o padrão VHS, que é de uma qualidade menor, e a gente produz os nossos videocassetes com Betamax. Ah, beleza. Olha que ideia maravilhosa, né? Porque daí o produto com a melhor qualidade fica sendo só da Sony. Quem que popularizou então no mercado? O VHS. Então você ia nas locadoras, só tinha VHS. Você ia comprar na loja, só tinha VHS. Para gravar novela, só tinha VHS. O que aconteceu? VHS popularizou, pegou no mercado. Quem que comprava Betamax? Só aquele almofadinha fresco que queria dizer que tinha um Betamax da Sony. Mas ele tinha o Betamax e ele não conseguia alugar fita na videolocadora. Por quê? Porque não cabia no videocassete dele. E aí? O que foi acontecendo? Mesmo sendo um produto de melhor qualidade, mesmo sendo um produto tecnicamente melhor, tá? O Betamax foi para o saco, sucumbiu ao mercado. Tá? Mas eu diria que foi um erro do planejamento e controle do cara. A ganância, sei lá o que o cara estava pensando. Né? Mas aconteceu, e é um caso real, e a gente vivenciou isso daí. Se você não vivenciou, teu pai com certeza vivenciou. Porque vocês têm ainda a idade de pelo menos pegar ir na videolocadora, né? Vocês sabem o que é videolocadora, né? Porque
O tempo passa tão rápido que de repente eu não sei, cara. Vocês sabem, né, o que é videolocadora, né? Tipo, sei lá, Blockbuster, 100% vídeo, qual outro que tinha, sei lá, onde você ia alugar fita de filme para assistir em casa, né? Ou vocês são só da geração MP3, MPEG 4? Eu não sei, ninguém responde. Geração Professor, do Netflix aqui, professor. Vocês são geração Netflix. deu uma cortada aqui, professor. Deu uma cortada do quê? Você não escutou o que eu falei? O senhor falou o áudio, eu vi que o senhor falou MP, daí cortou. Professor, Eu falei professor, MP4. parece que isso daí também aconteceu com Blu-ray, né? Isso, Algo parecido. exatamente. O Blu-ray, o que aconteceu, né? A tecnologia é complicada, né? Porque ela muda muito e ela é muito rápida, né? Então, Hum, as empresas que trabalham com tecnologia, elas têm que ter um, a velocidade de adaptação delas tem que ser muito grande, tá? E o que aconteceu então? O problema todo é que, bom, existiu uma mudança de tecnologia, né? Que ao invés de você alugar DVD, né? Não, alugar fita, VHS nas locadoras, né? Os caras começaram a produzir os DVDs, né? Que são os. Tá. E o DVD ele tem uma limitação física para guardar bits, né? O tamanho de um DVD, deixa eu ver se eu lembro. O CD guarda 650 mega. Um DVD ele costuma guardar 4,2 GB de dados. Imagina que seja isso. Posso estar errado, mas também vocês me perdoem, mas é na ordem D, tá? 4,2. Beleza. Um filme gravado em HDTV, tá? Uma resolução boa, qualidade boa, um filme normal, compactado, gravado em MPEG, tá? Você consegue um filme de 1 hora e meia, mais ou menos, 2 horas, vamos por padrão, 2 horas. Você consegue gravar um filme desse assim com 1,3 gigabytes. Então dá para guardar num DVD, né? Só que daí o que aconteceu? Os caras gostam de qualidade, começaram a inventar uma qualidade maior, né? Só que qualidade maior, você precisava de mais espaço para gravar, tá? E é assim, os caras começaram a gravar filmes de alta resolução, tá? E precisavam de um dispositivo que armazenasse mais do que aqueles 4,2. Daí eles fizeram o Blu-ray. O Blu-ray, então, é uma tecnologia que você consegue armazenar 9 GB, né, na mídia. Tá? Só que, obviamente, para acontecer isso numa mídia de mesmo tamanho, às vezes dupla face, você teve que mudar, né, os tipos de. Tipo assim, o feixe do laser tinha que ser mais fininho, tá? É, o tipo de substrato utilizado tinha que mudar, quer dizer, houve um avanço tecnológico, né? Só que é o seguinte, os caras não perceberam que o mercado estava indo para o Netflix, né? Tipo assim, eles já deveriam, né, no meu modo de entender, já poderiam até ter entendido já que da mesma maneira que o CD de música não estava sendo vendido por causa do casar, é isso, né? Aqueles negócios de fazer download de música, que deu o maior problema de direitos autorais, né, que todo mundo baixava para fazer MP3, né, para escutar MP3. Ruim pra caramba, né, com a compactação horrível. Mas, tudo bem, o pessoal do vídeo acho que não percebeu que a mídia em si hoje não é mais relevante. Tá? E mais, né? É o que vai acontecer, e escreva o que eu estou dizendo, eu acho que vai acontecer também com 4K, 8K. Por quê? Porque o negócio é tão bom,
a resolução é tão boa, mas o seu olho não acompanha a tecnologia, o seu olho não acompanha a tecnologia. Você entendeu? Então vai ter um limite ali. Não adianta nada eu pegar uma TV 8K, tá, de 32 polegadas, vamos por grandona, vai de 40 ou 50 polegadas, tá? Mas e que o meu olho não consiga distinguir as coisas. O meu olho físico mesmo, eu sou cego, cara. Se eu tirar o óculos, eu não consigo ver a definição, entendeu? E eu acho que o mercado não percebe isso. Mas isso é um achismo meu. Vamos esperar para ver. Eu, por exemplo, cara, se você oferecer para mim uma televisão de 60 polegadas, tá? 4K ou Full HD, cara, para mim não vai ter diferença nenhuma das duas. Eu compraria a Full HD, que é quase metade do preço. E vai me atender, porque quando eu ponho óculos eu ainda consigo perceber, né? Senão eu via na televisão da minha avó mesmo, aquela televisão de tubo de 29 polegadas, tubo de raios católicos. Então, a gente tem que estar ligado nessas coisas, né? E os projetistas, os caras que planejam, né, esses desenvolvimentos em produção, né, eles têm que estar muito ligados, principalmente quando eles trabalham com empresas, tá? Empresas que lidam com tecnologia, né? Porque as mudanças são mais rápidas, vamos dizer assim, tá? Agora, os objetivos da empresa, eles podem ser descritos através de metas, né? Tá? Então, e esses objetivos da empresa, tipo assim, eu vou fazer uma empresa para vender DVD, não, Blu-ray. Vou fazer uma empresa para vender Blu-ray. Beleza. Você tem noção do tamanho do mercado? Né? Que eu digo assim, quantas pessoas consumiriam o Blu-ray que você está fazendo? Daí você fala assim, depende do filme, né? Tudo bem. Imagina. ah, Tudo depende. Legal. O cara do planejamento e controle da produção vai falar, depende do filme. Tá? Mas beleza, eu preciso ter uma meta. Quantos milhões de Blu-ray eu posso produzir? Tá? Para colocar no mercado. O mercado vai consumir isso daí ou vai ficar entalado lá na prateleira do Carrefour? Né? Então o cara planejou lá e falou: não, a gente tem a meta de produção de 4 milhões de Blu-rays por mês e vamos fazer produção contínua. Independentemente do filme, a gente produz e depois a gente grava o filme, e daí, em função do filme, a gente grava mais ou menos e vai ajustando o mercado. Beleza, planejamento. Então, se a empresa estiver cumprindo as metas, legal. Só que não tem só meta de produção, né? Tem meta de venda, tá? E como que a gente mede isso daí? Bom, através dos itens de controle. E quais são os itens de controle? Sei lá, quantos os supermercados, as lojas estão pedindo de DVD para minha empresa. Por quê? Porque se a loja está vendendo pouco, no mês que vem ela não vai pedir mais. Eu não consegui vender nem o que tinha. Entendeu? Então é isso que o planejamento faz, tá? Mas o mais importante é que todo o planejamento e controle, ele parte dos objetivos da empresa, tá? E daí, em função dos objetivos, o PCP planeja e programa produções e operações, tá? Ou seja, em função dos objetivos, tá? O PCP vai planejar. Nesse planejamento, do jeito que a gente está vendo aqui, ainda não tem, tá, uma realimentação que é da área de vendas. Concorda? Tipo assim, quanto está vendendo. Outra coisa que a gente não tem ainda e que a gente vai falar é a comparação da minha empresa com as concorrentes que fazem a mesma coisa. Tudo isso a gente tem que ver. Por quê? Porque a empresa precisa entender o que ela faz, por que ela faz e mais, o mercado onde ela está inserida. Tá? Isso é importante também. Tá? E tem técnicas para você fazer isso. Tá?
Você consegue comparar empresas, você consegue comparar financeiramente e economicamente empresas. Bolsa de Valores faz isso, né? Não é um achismo. Eu acordei hoje e falei, eu acho que eu vou comprar a ação do Facebook. Porque, não sei. Acho que eu sonhei com o Bill Gates, sonhei com. Como que chama o cara lá do Facebook? Né? E Mark Zuckerberg. vou comprar a ação da empresa dele. Não é assim que acontece, né? O cara vai comparar empresas. Tá? Ele vai saber qual que é o desempenho. Por que, que o Facebook está assim? Por que, né? Tá, agora o Facebook, a empresa Facebook, ela tem uma área de planejamento e controle lá. Tanto é que essa área de planejamento e controle dos caras, eles compram outros aplicativos. O WhatsApp não foi comprado pelo Facebook. Por que, que o cara comprou o WhatsApp? Não foi? Foi, eu acho que foi. Né? Por que o cara comprou? Ele também não acordou assim, falando, não, eu vou comprar. Eu achei o WhatsApp legalzinho, verdinho, telefone, vou comprar e pôr dentro do Facebook. Tá? E ele ainda não fez o que ele queria fazer, porque eu acho que o que ele queria fazer mesmo é pegar o WhatsApp, acabar com o WhatsApp e chamar Messenger. Né? Mas tudo bem, cada um planeja a empresa do jeito que quer. Né? E se tem mercado, tem demanda, beleza. Mas para os nossos objetivos aqui da aula, a gente diz assim, ó, que partindo dos objetivos da empresa, o PCP planeja e programa a produção e as operações da empresa, bem como as controla adequadamente, tá? Para tirar o melhor proveito possível em termos de eficiência e eficácia. Então, a função, né, do PCP é isso, né? Parte dos objetivos, tá? Planeja, programa a produção, os serviços, tudo, depende da atividade da empresa, né? Controla adequadamente, então a decisão de o que controlar é muito importante, porque se você definir os objetivos, né? Daí tem umas historinhas que os caras contam. Não, cada objetivo vai determinar um item de controle, né? E daí na qualidade você pega o todo, divide pela parte, vem porcentagem, daí você estabelece uma meta. Cara, não é assim. Não tem receitinha. Até tem, né? Um monte de gente vende curso. Se vocês quiserem, faça o curso meu de planejamento e controle da produção no Patreon, né? Daí você paga lá e daí eu te ensino a receitinha de bolo de como fazer uma empresa funcionar. Legal, eu vou dar a minha receita, mas pode ser que a minha receita não funcione na tua empresa, né? E daí você vai criticar o curso? Não, eu fiz com todo amor e carinho. Estou ficando rico lá, vocês estão pagando, tá bom. Só que pode ser que não te atenda, tá? Tá? Outra coisa que é importante a gente fazer, né, nessa 14 minutos que faltam de aula, é dizer assim, ó, uma empresa ela pode ser ineficiente, tá? Ineficiente e eficaz. Tá? Então, daí a gente tem que entender direito o que é eficiente, o que é ineficiente, o que é eficaz e o que é ineficaz, tá? Daí, o livro lá, ele dá algumas dicas para a gente, para entender muito bem a diferença dessas duas coisas, tá? Quando a gente está falando de eficiência, a gente está dando ênfase nos meios, tá? De como as coisas estão acontecendo. Enquanto que eficácia está ênfase nos fins, nos propósitos. Né? Então, tipo assim, às vezes, por exemplo, a eficiência, a preocupação com métodos e procedimentos. Tá? Então, se uma empresa é ineficiente, significa que, de acordo com essa ideia do cara aqui, os métodos e procedimentos que ela está usando não vão trazer o retorno que eles estão esperando. Tá? Mas se a gente for olhar do lado da eficácia, tá? A eficácia só se preocupa com o resultado. Tá? Então é assim, vamos pegar só essa linha aqui de preocupação dos métodos e
preocupação com os resultados para a gente ver como que uma empresa pode ser ineficiente e eficaz. Bom, pelo que a gente viu aqui, a empresa é eficaz quando ela alcança os objetivos dela. Né? Tá dizendo aqui. Ó. A empresa é eficaz quando ela alcança os objetivos. Tá? Agora, para ela alcançar esses objetivos, ela, por exemplo, ela pode ter procedimentos totalmente ridículos, que não levam a nada. Né? Só que ela coloca um monte de gente fazendo esses processos ridículos que eles criaram lá, tá? Para atender os resultados. Tá? Então, a gente fala assim, poxa, legal, ou seja, os procedimentos são ineficientes. Por quê? Porque você usa muita mão de obra, você usa muito tempo, gasta muito dinheiro, né? Podia ser mais eficiente, né? Você gasta muito para fazer. Mas, em compensação, você atinge, todo mês você atinge a meta. Ou seja, beleza. Sua empresa está falindo, cara, mas ela é eficaz. Você entendeu? Ela está falindo, tá? Por quê? Está gastando muito nos processos lá para fazer o serviço, o produto. Só que você está sempre atingindo as metas. Todo mês você atinge as metas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas definições aí, tá? Para a gente entender muito bem como se comportar, né? Por exemplo, a eficiência se preocupa com a melhor aplicação dos recursos, tá? Já a eficácia com o melhor alcance dos objetivos. Poxa, mas para uma empresa ser eficiente e eficaz, ela tem que jogar aqui, né? Nas duas coisas, né? Eu vou alcançar os objetivos, mas tem que aplicar melhor os recursos, tá? Então, bom, dá para a gente ler isso daqui, né? Por exemplo, ó, eficiência, estudar muito e não faltar. Né? Tem gente que é eficiente pra caramba, né? Ou seja, o cara estuda pra cacete e não falta em nenhuma aula, tá? Mas não passa de ano, né? Você fala assim, pô, alguma coisa está acontecendo, concorda? Ele não atende o objetivo. Qual é o objetivo? Passar de ano, tá? Ou, por exemplo, eficiente. O cara joga bem futebol pra caramba. É muito bom, tá? Mas não marca gol. Adianta o cara ser ótimo jogador de futebol e não marcar gol? Daí você fala assim, ah, mas ele, nossa senhora, ele pega a bola e dribla um, dribla outro, e chuta fora. Ah, beleza. Nossa, então ele pega a bola na defesa e chuta fora, chuta fraco, chuta torto. Daí você fala assim, pô, que raio de jogador que é esse? Tá? Ele é um cara eficiente, porque ele faz tudo que se espera de um jogador, né? Tudo que se espera de um jogador. Só que ele não marca gols, então ele é ineficaz. Né? Bom, só que é o seguinte, tudo que a gente faz e planeja, veja bem, a gente planeja, né? Mas podem acontecer coisas que a gente não espera no meio da. Ô, professor, Oi. esse negócio que o senhor mostrou aí, é o que eu, tipo, encaixei aqui na nossa profissão, que, tipo assim, tem muitas pessoas que falam assim, eu faço serviço, eu sou gesseiro, mas, tipo assim, como pode dizer, o cara fala, mas na hora de produzir, não faz aquilo que era esperado. Exatamente. É um modo de entender. Né? Tipo assim, é o cara que fala muito e não produz nada. Não é assim? Muito fala e nada faz. Então, de repente, aí a gente pode entender mais ou menos. O cara é eficiente, né? Ao mostrar para os outros que ele é bom, né? Mas na hora do vamos ver mesmo, ele é totalmente ineficaz. Ele não atende os objetivos, tá? Vamos lá. Fatos inesperados podem pôr o planejamento em maus lençóis. Tá?
Por exemplo, ninguém estava esperando uma pandemia. Alguém estava esperando uma pandemia? Tá? Não, professor. A gente sofreu muito por causa dessa pandemia. Estamos sofrendo e vamos sofrer mais ainda. Mudou a vida das pessoas, mudou o modo de enxergar as coisas, tá? E olha que eu não estou nem pegando o vertente política, né, dessa coisa. O que eu estou dizendo é assim, até desacreditar numa ciência a gente conseguiu, né? Por exemplo, eu não confio nessa vacina chinesa, né? Não confio, tá? Daí vem o deputado, ó, o governador fala, não, mas essa vacina todo mundo tem que tomar. Daí você, porra, eu vou tomar uma vacina que eu não confio, tá? E por que todo mundo tem que tomar? Né? Se você toma e eu não tomo, se você tomou, você está protegido. Quem vai se ferrar sou eu. Ah, não, mas se você não tomar, você vai passar para. Então, para quem? Para os outros que tomou ou para os outros que não tomou também? Não, vou passar para quem não tomou. Então é uma discussão esdrúxula. Mas o que eu estou dizendo é que o desconhecido, o incerto, tá? O imprevisível, tá? Os chamados cisnes negros. Mas por que cisne negro? Ah, eu vi aqui, ó, momento cultural, né? Cisne negro. Até o século XVII, o pessoal não sabia que tinha cisne negro. Tá? Por quê? Porque o pessoal era tudo na Europa lá, né? E lá na Europa não tem cisne negro. O cara só foi descobrir cisne negro quando ele foi visitar a Austrália e viu que tinha uns patos que era cisne, mas tinha pena preta. Olha que legal. Tá? Então, só no século XVII, tá, é que descobriram que tem cisne negro. Olha que interessante. Tá? Bom, beleza. Então, por isso que eles chamam, né, o cara do autor do livro, tá, ele chama de cisnes negros, que é o desconhecido, né, que a gente não conhece. Tá? Bom, e daí tem uma outra coisa aqui que o cara fala, que esse Nassim Taleb, que eu nem sei quem que é esse cara aqui. Eu sou ignorantão. Tá? Lembra que a nossa consciência está programada e obedece, tá, a uma lógica perversa, cara. Ele diz que a nossa consciência permite que a gente aprende apenas o que a gente já sabe, tá? Ou o que a gente tem como referência, tá? Sempre a partir de fatos concretos, tá? Então, daí ele acrescenta que, ao desprezar o que é abstrato, tá, e desconhecido, a gente acaba por mergulhar no escuro. E diz mais ainda, para escapar dessa armadilha que a nossa mente nos prega, precisamos aceitar viver em um mundo de incertezas e inseguranças. Tá? E lutar contra a padronização do pensamento. Bom, aqui é o momento lacração. Tá? Esse lutar contra a padronização de pensamento é falar assim, ó, a gente não deve pensar igual a todo mundo, não. Tá? A gente tem que ter capacidade crítica, tá? Capacidade de pensar e melhor aplicar os conhecimentos que a gente tem. Tá? E esse negócio de aprender só com o que a gente já conhece, o cara está tentando falar assim para você, ó, você tem que dar uma arriscada de vez em quando, tá? Mas eu, por exemplo, sou conservador, vocês sabem disso, né? Eu acho que o arriscar aqui, tá, é você experimentar coisas novas, desde que essas coisas novas não vão te fazer mal, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases que a gente lê nos livros e com as coisas que as pessoas falam para a gente, tá? E isso é o desenvolvimento, né,
da nossa capacidade crítica, que é uma função da academia. Ou seja, vocês que estão fazendo faculdade, vocês têm que aprender a desenvolver senso crítico. E veja bem, não é aquele ser passional, ser emotivo, tá? Você tem que desenvolver a capacidade de argumentação e de entendimento das coisas. É isso que se espera de um engenheiro. Tá? E é isso que o mundo espera de qualquer ser humano que esteja vivendo nele. Tá? Agora, veja bem, você tem que estar aberto a coisas que você não conhece. Isso é verdade. Tá? Mas, desde que essas coisas não firam, tá, os conhecimentos já adquiridos. Né? Não sei se vocês estão entendendo. Tá? Isso impõe que se deve manter o hábito de questionar estruturas de pensamento e atitudes. Tá? Isso é o pensamento desse cara aqui do Nassim. Tá? Eu já acho que é um pensamento que de repente pode levar a gente a ter atitudes, tá? E esse questionamento de estruturas de pensamento tem a ver com tudo, né? Tem a ver com política, tem a ver com religião, tem a ver com família, né? Então é assim, se a gente não entender muito bem esse negócio aqui, ó, tipo, devemos pensar fora da caixa, tá? Tá escrito no livro, gente. Isso daqui eu tirei do livro que a gente usa de referência, né? Não parece uma maneira, uma tentativa de controle, tá? Uma tentativa de incutir nas nossas mentes pensamentos que talvez a gente nem pensasse, tá? E por que num livro de administração, tá, o cara começa a dizer que a gente tem que questionar estruturas, pensamentos e atitudes que existem, tá? Né? Lutar contra a padronização do pensamento. Não sei se vocês estão entendendo. Não sei, cara. Eu achei que isso daqui foi um negócio meio que nada a ver. Né? Nada a ver com a aula, nada a ver com o planejamento e controle da produção. Tá? Mas, por quê? Por causa dessa vertente, né, sociopolítico-econômico que a gente tá inserido. Tá? Legal. Então, devemos pensar fora da caixa. Esse é um recado importante. Vamos pensar fora da caixa. Tá? Mas vamos usar todos os conhecimentos que a gente já adquiriu até agora para subsidiar a nossa inteligência para saber pensar fora da caixa. O que você quer dizer com isso, César? Quero dizer com isso que, de tudo que a gente já viu até hoje, sobre empresas, sobre OPEX, CAPEX, parte econômico-financeira, classificação de empresas, tipo de empresas, o que é o planejamento, o que é o controle, quais são os processos, o que são tarefas, o que é padronização, o que é qualidade, como que as empresas agem, tudo isso a gente tem que embolar, tá? Usar isso daí para subsidiar a nossa inteligência, para a gente pensar fora da caixa. Ou seja, preciso eu fazer exatamente como o cara do livro diz para eu fazer? Não. Preciso eu fazer exatamente como o professor César pede para que eu faça? Não. Você é um ser, é um indivíduo e deve e tem que ter a liberdade para arriscar e aprender. Tá? A única coisa é que é a seguinte, né? Tudo que você faz, tudo que você quer usar como teste, você pode fazer, só que a responsabilidade é tua. Então, o planejamento e controle da produção requer uma certa responsabilidade nossa, tá? E se você um dia for indicado para uma área, tá? De planejamento e controle de produção de qualquer empresa, ou que criar uma área na tua empresa, ou quiser fazer planejamento e controle na tua empresa,
conheça, estude, aprenda com os melhores, com o exemplo dos outros, com os contra-exemplos, tá? Porque é assim que você vai conseguir fazer o negócio funcionar legal na tua empresa. Beleza? Dito isso, vou fechar a gravação, mas vou ficar aqui mais alguns minutinhos, tá? Não esquece de ir lá no canal, dar joinha, ajuda o professor a aumentar a quantidade de pessoal visualizando as minhas aulas. Que eu quero ficar milionário, eu não consegui chegar ainda nos 17 milhões de assinantes. Beleza? Beleza, professor.